Segundo, a sua presença seria permanente e não mais ou não apenas temporária. Jesus disse assim aos seus discípulos em João 14:36: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus. Pois bem, quando foi então que o Consolador chegou? Essa informação é importante e relevante para compreendermos o Deus que vive na igreja. Antes de ser ascenso aos céus, quando se referiu ao evento que marcaria a vinda do Espírito Santo, Jesus disse que aconteceria dentro de poucos dias. Olha por favor a tua Bíblia, Atos 1, verso 5. Lá está dito, palavras de Jesus, registrado isso, que aconteceria a vinda do Consolador dentro de poucos dias. Olharam? Atentem bem, no verso 5 do capítulo 1, não existe referência à data e nem à hora, apenas a informação que aconteceria dentro de poucos dias. O momento seria definido por Deus, mas já havia uma sinalização para o homem. De acordo com o que Jesus disse, o Espírito realmente chegou depois de poucos dias. Verso 1 do capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Agora preste bem atenção. Quando foi que isso aconteceu? Olha para a sua Bíblia, o capítulo 2, o verso 1. Quando foi que aconteceu? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Logo na sequência. Por que nesta data seria a pergunta que nós faríamos agora? Ou então, por que não aconteceu logo que Jesus foi ascenso aos céus? Por que não naquela data? É preciso pensarmos um pouquinho sobre isso, preciso refletirmos um pouquinho sobre isso. Essa informação não pode passar despercebida para esta igreja que se propõe a receber e vivenciar essa presença do Deus que se dispõe a viver entre os homens. Esta informação é relevante para nós, mas ela vai revelar algo fundamental em relação à natureza do Espírito Santo de Deus, Deus que vive na igreja. Ela vai revelar para nós que esse Deus é missionário. Não foi sem razão que o Espírito Santo de Deus veio nesta data, veio nesse dia tão importante que era uma festa de judeus. A vinda no dia do Pentecostes não foi acidental, ela foi proposital. Não foi coincidência, foi providência. Naquele dia, queridos irmãos, atentem bem, quase 3.000 almas, cheias do poder do Senhor, agora convencidos do pecado, da justiça e do juízo, saem, voltam para suas casas, propagando esta nova boa que agora haviam recebido. Glória a Deus por isso. Era a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O resultado foi fantástico. Quisera Deus que este mesmo caráter missionário do Espírito Santo influenciasse a todos nós hoje aqui, a mim e a você também. Glória a Deus por isso. Viemos de partes diferentes do Brasil, viemos de partes diferentes do Cone Sul, viemos de partes diferentes do mundo. Aqui estamos nós, oxalá, o Espírito Santo de Deus nos inculque também este mesmo caráter missionário. Estamos num contexto hoje, evidentemente, bastante diferente do dia dos Pentecostes. Entretanto, oremos, nos apeguemos ao Senhor, para que o Espírito faça com que todos nós voltemos para as nossas cidades, com a chama missionária ardendo dentro dos nossos corações. Aleluia! Faz isso em nós, ó Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Esta é a primeira natureza do Espírito Santo, Deus que vive na igreja. Vamos à segunda. O Deus que vive na igreja é imprevisível. Segundo os dicionaristas,
Algo ou alguém imprevisível é algo ou alguém que não se pode prever. O texto de Atos, capítulo 2, nos mostra que o Deus que vive na igreja é exatamente assim. Seus movimentos não podem ser calculados. A sua agenda não pode ser controlada. Onde podemos encontrar essas verdades reveladas? Confira, por favor, exatamente no capítulo 2, versículo 2 da sua Bíblia. Veja na sua Bíblia o que está escrito. Como se inicia esse versículo? O texto diz: de repente. Esta é a expressão significativa e esclarecedora deste Deus imprevisível. Esta palavra é traduzida de uma grega, ou de uma palavra grega, que é também um advérbio que pode significar repentinamente, de surpresa, de forma inesperada. Áfino é essa palavra. E ela se repete apenas mais 3 vezes no Novo Testamento. Por gentileza, desfolheie a sua Bíblia até o capítulo 16, do verso 26, e nós vamos encontrar uma referência a esta palavra. Capítulo 16 de Atos, versos 26. Nesta ocasião, Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos. Depois de serem espancados, eles foram colocados na prisão e acorrentados aos pés de um forte tronco. Já era quase meia-noite, a Bíblia diz, por volta da meia-noite. Enquanto eles cantavam, o versículo 26 dá para nós a informação mais importante. Enquanto eles cantavam acorrentados, presos a um tronco enorme, o texto diz: de repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Repentinamente, de forma inesperada, da mesma maneira que Paulo e Silas e os outros presos não esperavam por esse momento, por esse terremoto, no dia do Pentecostes, os 120 homens e mulheres que estavam no cenáculo também não sabiam que o Espírito viria naquele momento. Ele chegou de surpresa, ele os surpreendeu. O Deus que vive na igreja é imprevisível, ele nos surpreende, ele vem de repente. Ele age quando nós não esperamos. A sua agenda não é humana, é celestial, glória a Deus. O tempo dele não é o nosso tempo. A sua maneira não é a nossa maneira. Nós não podemos marcar o dia, o mês, o ano para o Espírito Santo agir. Não existe programação certa. Ele age quando e como lhe apraz. Entenda bem o que nós estamos aqui afirmando. Nós não estamos dizendo que nós não precisamos montar as nossas programações, nós não estamos dizendo que não precisamos nos preparar, não estamos dizendo que não precisamos organizar os nossos cultos. Pelo contrário, Paulo, inspirado por Deus, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 40, vai ensinar-nos a todos que tudo deve ser feito com decência e ordem. Mas, mesmo preparando, prestem atenção, por favor, olhem só um instante aqui. Mesmo preparando, estejamos preparados para sermos surpreendidos pelo Deus que vive na igreja. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia.